sonhos que dissipa as trevas. Abre os meus olhos pra ver. Quinto tu és, se eu só quero adorar-te. Dar os meus dias pra ti. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer.
a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém. Boa noite, preciosíssimos e preciosíssimas, povo de Deus abençoado, povo amado, amados e queridos, que bom em mais uma vez entrar no lar de vocês, levando a palavra de Deus com carinho, com amor. E eu quero te agradecer por permitir, assim, gente, entrar com alegria no coração, no seu lar, levando a paz do Senhor Jesus. E nesta oportunidade eu quero ler um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 19 até o versículo 21. Olha que texto gostoso, olha que coisa rica, que ensinamento profundo de Jesus para nós. Olha, eu amo a Bíblia e fico muito animado quando leio os evangelhos, porque Jesus nos ensinou coisas
tão preciosas, coisas tão ricas que faz tão bem para a gente. Então, com todo carinho, eu quero ler essa palavra de Deus para o coração de vocês. Diz assim o Evangelho: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero crer que você ficou animado ou animada em apenas ouvir, ou só em ouvir a leitura, né, queridos? Porque é tão bom a gente aprender com Jesus. E hoje eu quero falar sobre recomendações precisas do nosso grande mestre Jesus. Jesus é muito ótimo, e esse texto está inserido num contexto chamado Sermão do Monte. Por sinal, o Sermão do Monte foi muito instrutivo, e é muito instrutivo quando nós lemos o Sermão do Monte, nós aprendemos muito com Jesus. E uma geração de discípulos, ou uma multidão de pessoas ficaram admiradas, ficaram perplexas e cheias do ensino do Senhor Jesus acerca de diversas realidades. E dentro dessas diversas realidades está o tesouro, a riqueza desta noite, onde Jesus traz para nós informações seguidas de recomendações de como aquele que o segue tem que pensar. Eu às vezes fico imaginando de que, como povo de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque, amados e amadas, nós não podemos abandonar os ensinamentos do nosso mestre, nós não podemos viver da maneira que queremos. Eu até entendo que viver até a gente pode, né? Mas não devemos viver da maneira que queremos, porque o ser humano, ele tem uma tendência de fazer as coisas que desagradam a Deus. Você pode ter certeza que a nossa tendência é fazer tudo que desagrada o Senhor. Isso é do ser humano. Mas, quando lemos a Bíblia, nós enfrentamos as realidades dos céus que muda a nossa forma de pensar e de enxergar as coisas. Sabe, Jesus recorre nesse texto a 3 imagens que correspondem a 3 grandes fontes de riquezas na Palestina. A primeira imagem vem trazer para nós um evitar tudo o que a traça corrói, né? Tudo aquilo que a traça destrói, ele vai falando sobre isso. Sabe, no Oriente, queridos, parte das riquezas das pessoas eram na verdade, proveniente de aquisição de roupas
ricas roupas, luxuosas roupas, roupas custosas que valiam muito dinheiro. E é bem provável que, quando nós lemos lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 22, nós já encontramos essas verdades lá, porque Geazi era um dos discípulos, era o discípulo, o moço do profeta Eliseu, né? E quando Acã, quando Naamã foi curado naquele rio, o Geazi, sem a permissão do seu líder, que era o profeta, ele foi ao rei Naamã e pediu que ele desse para ele 2 mudas de roupas. Para você ver como as pessoas, elas se sentiam importantes possuindo as roupas luxuosas. E é bem verdade que quando Jesus fala de traça que corrói, ele não está dizendo que a traça corrói uma parede. Todos nós sabemos que a traça corrói roupas. Então, na Palestina, uma pessoa rica, ela lutava para possuir as melhores roupas. E essas roupas, então, elas eram guardadas, elas eram acumuladas, sabe? E Jesus estava olhando e trazendo ensinamentos para nós acerca dessa situação. Mas uma das coisas que levou Acã a pecar foi o manto do rei da Babilônia, não é? A gente pode conferir isso lá em Josué capítulo 7, versículo 21. Nós vamos encontrar que o manto do rei da Babilônia era um manto de qualidade, né? Ele possuía esse manto. E o Acã pecou buscando essa maneira de se envaidecer, de ter alguma coisa para mostrar o seu lado de poderio, o seu lado de luxo. Mas segundo Jesus, amados e amadas, era uma questão de insensatez colocar o coração nessas coisas. Você pode ver que Jesus, ele vai mostrar que as pessoas vivem valorizando algumas coisas que um dia acaba. Que um dia vai embora. Na verdade, nós valorizamos muitas coisas que logo elas desaparecem, não é verdade? Nós temos um grande episódio bíblico, você vai lembrar dele, de um homem que valorizou a riqueza junto com a sua esposa. Talvez a sua esposa nem quisesse que fosse assim, mas como homem, naquela época a palavra dele era que valia, ela acabou concordando, que foi a Safira concordando com Ananias. E nós sabemos o fim trágico daquele casal, por valorizar algo que é muito irrelevante em relação aos céus, né?
E quando nós lemos este episódio lá em Atos dos Apóstolos, percebemos que eles foram dizimados, eles morreram por causa desse orgulho, esse colocar o coração nessas coisas que não agradam o coração de Deus, não é? Amados, eu costumo dizer que tudo começa na nossa infância. Daí eu já dou um conselho para os pais e recomendo àqueles que vão ter filhos ou vão casar ainda, tenha cuidado na educação dos seus filhos, porque os nossos filhos, eles aprendem conosco. E, na verdade, eu não vou dizer que é uma via de regra, não. Não é via de regra. Mas quase sempre eles repetem aquilo que vem na gente. Os nossos comportamentos são exemplos e espelhos para os nossos filhos. Nós somos o espelho. Eu creio que você já ouviu aquela frase dizendo que o líder é o espelho do grupo. E o pai e a mãe, eles são espelhos para os filhos. E aquilo que o pai ensina, aquilo que a mãe ensina, aquilo da maneira que a mãe se comporta, da maneira que o pai se comporta, isso passa a ser um aprendizado. E os nossos filhos acabam levando isso para a maturidade. Então nós temos que ter muito cuidado quando ensinamos nossos filhos, porque aquilo que nós fazemos, eles escutam, eles veem, eles prestam atenção e vai repetir comportamento. Então aquele pai e aquela mãe que não gosta de ceder nada para ninguém, até ensina o filho que quem dá muito fica sem nada. Ensina o filho que dízimo não é coisa de Deus. Ensina o filho que ele tem que trabalhar para ter dinheiro mesmo, para ter as coisas, as melhores coisas, viajar, as melhores comidas, as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas. Eu até entendo que os nossos filhos precisam ter essas coisas sim. Mas não é o ter as coisas que Jesus está trabalhando na nossa cabeça hoje. Mas a maneira que a gente trata as coisas. Porque, amados, eu creio que vocês vão convir comigo de que tem muitas coisas mandando em nós, não é? Às vezes o dinheiro passa a ser o chefe da família. O dinheiro passa a ser o patrão do homem, quando na verdade o dinheiro tinha que ser o empregado. Então tudo começa no lar. Mas é interessante, eu gosto muito de pensar sobre isso, sobre o que é interessante. E o que é interessante é que tudo tem um fim. Você já parou para pensar nisso? Que tudo tem um fim? Então, nesse primeiro momento, onde Jesus vai falar sobre uma traça que corrói roupas luxuosas, roupas bonitas, eu creio que já está mexendo com a gente, né? Quantos de nós tem um guarda-roupa cheio de roupas, enquanto outros estão aí esperando, estão precisando, mas nós guardamos com tanto carinho, ou quem sabe, investimos muito dinheiro comprando roupas e roupas e roupas, e aí eu conheço mulheres, eu soube da história de uma menina que ela gastou R$ 10.000 comprando roupas e sapatos. Talvez você fique assustado, mas foi a verdade. É claro que o comportamento dela foi um comportamento
seguido de um transtorno. Mas quantas pessoas têm prazer em mostrar para os outros que ela comprou coisas caras, que ela tem a melhor televisão na sala, que ela tem o melhor REC, que ela tem o computador de última geração, que ela tem a melhor casa do bairro. Ela faz questão de convidar as pessoas na casa dela para dizer que ela come bem. Gente, nós temos que ter muito cuidado para não sermos pedras de tropeços na vida dos outros. Então o Senhor Jesus, no primeiro momento, ensina a gente sobre esse zelo, esse cuidado de guardar as coisas, de acumular, de deixar no baú, no guarda-roupa. Sabe, isso tudo vai ficar. Se nós queremos aprender bem com isso, vamos ler os capítulos primeiros do livro do Jó. Você vai ver o Jó dizendo: eu nasci nu e vou voltar nu. Entende isso, filhos? Eu espero que isso esteja chegando bem aos seus ouvidos, bem à sua mente, para que a partir de hoje a gente viva uma nova vida, uma vida diferente, uma vida com padrões celestes, com realidades de Deus. Porque num segundo momento, Jesus recomenda a evitar aquelas coisas que a ferrugem corrói. De um lado, a traça come, do outro lado, a ferrugem corrói. Sabe, é muito importante a gente pensar sobre esses ensinamentos de Jesus. O que a ferrugem corrói? A ferrugem corrói um carro, a ferrugem corrói uma máquina de lavar. Gente, eu já presenciei brigas porque a máquina de lavar enferrujou e a mulher acusou o homem. Disse que ele foi culpado. Ferrugem corrói. O coração daquela mulher estava na máquina. Ela disse: eu comprei, eu paguei caro. E olha o que está acontecendo, porque você bateu nela. Tudo bem que o marido deveria ter cuidado. Ele não quis fazer aquilo porque ele quis. Aconteceu. Mas há uma supervalorização de coisas tão, assim, não vou dizer banais, não, que uma máquina é coisa importante e um carro é coisa importante, mas nós não temos que ter essas coisas para mandar na gente, como já disse antes. Nós temos que ter uma disciplina em poder olhar para essas coisas e dizer: o Senhor me deu, a hora que isso acabar, acabou. Porque existem muitas coisas que elas estão se tornando idolatria para as pessoas. As pessoas idolatram carros, as pessoas estão idolatrando casas, as pessoas estão idolatrando mídia, as pessoas estão idolatrando bens materiais. Eu fico imaginando o dia que Jesus voltar, o que essas pessoas vão falar para ele? Vão dizer o que para o Senhor? Eu espero que você que está me ouvindo não me interprete mal. Eu também tenho um carro, mas eu não supervalorizo, não. O carro que eu tenho é para me servir, não vou servir a ele. Olha, quantas pessoas estão morrendo porque o ladrão vem roubar o seu carro e ela enfrenta o ladrão e acaba sendo alcançada ou alvejada por um disparo e acaba morrendo. Eu não vou dizer que todas que morrem por disparo ao ser assaltada é porque enfrentou, mas muita gente encara o bandido por causa do carro, porque um carro... Gente, um carro vai ficar por aí, ele vai envelhecer, a ferrugem vai comer, ele vai ficar velho, e a pessoa acaba morrendo por causa de um carro que vai ficar velho. Jesus está nos ensinando a não valorizar essas coisas, porque é provável, querido, que o enriquecimento de muitos homens consistia na ganância de uma colheita abundante. Porque se ele fala de uma ferrugem
que corrói, ele está mostrando que na sua época as pessoas já eram assim. Era uma época em que as pessoas colhiam muitos frutos, muitos grãos, como hoje, e ajuntavam em celeiros. Então, nesse segundo momento que Jesus recomenda evitar aquelas coisas que a ferrugem corrói, ele está nos ensinando a não perder tempo com coisas que vão passar. Quantas brigas em casa porque o carro está enferrujado ou alguma coisa está sendo destruída. Num terceiro momento, Jesus orienta a não acumularmos tesouros que os ladrões podem furtar mediante uma escavação. Sabe, amado, na Palestina, a maioria das casas eram feitas de tijolos cru. E o ladrão conseguia entrar fácil nessa casa porque o tijolo era cru, e você sabe que um tijolo assado ele endurece, ele dificulta o ladrão entrar, mas um tijolo cru fica fácil para ele entrar. Eles faziam um buraco na parede e entravam nessas casas. E Jesus então está orientando a não colocarmos os tesouros em qualquer lugar. O que Jesus está ensinando é como evitar os transtornos para exercermos uma saúde melhor espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Porque quanto de nós já sofreu porque uma roupa que gostávamos bastante foi danificada, ou um carro que gostávamos bastante foi colidido e ninguém pagou o prejuízo e nós ficamos irritados e até brigamos com o sujeito, e xingamos os sujeitos e mandamos ele até para os quintos do inferno, não é verdade? Então, mas Jesus ensina a termos cuidados com o apego a essas coisas. Eu gosto muito de pregar sobre desapego. Sabe por quê? Existem até sites chamados desapegos. Olha, eu já lidei com pessoas que, para desapegar de uma coisa, foi tão difícil. Precisei orar bastante para ela desapegar, mas graças a Deus que ela conseguiu se livrar dessa coisa que entranhou na sua alma e fez com que ela ficasse apegada demais a essas situações. Então Jesus ensina a termos cuidado com apego a roupas velhas, a coisas desta terra. Amados e amadas, eu quero pedir você um favor, tenha cuidado com essas coisas que não deixam você ter uma vida saudável com o Senhor. Tenha cuidado. Talvez você esteja chateado agora com alguém da sua família porque algo aconteceu com um bem seu. Olha, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado com isso, não se aborreça por causa disso não, porque tudo isso passa, mas você não, você vai continuar, mesmo que você venha a falecer no momento de Deus, um dia você vai ressuscitar, mas a Bíblia não vai dizendo que o seu carro vai ressuscitar, que sua casa vai ressuscitar, que sua televisão vai ressuscitar, não, você é que vai. Imagina você parar num leito do hospital porque brigou por causa de um carro, brigou por causa de uma casa. Imagina por qualquer coisa. Imagina. Olha, você não tem noção do número de pessoas que estão hoje
procurando os consultórios psiquiátricos e psicológicos porque estão sofrendo por causa de coisas. Amados, todo investimento em valorizar as coisas se dá no início. Mas logo nós vamos perdendo. Se você parar agora, eu quero te perguntar, você está lembrado de alguma coisa que você perdeu, que você fez um investimento tremendo, de repente você perdeu? Olha, você sabia que eu tenho uma Fiat Uno, que eu investi na época nela um bom dinheiro, um dinheiro assim, sabe, bacana. De repente agora ela não vale mais nada, ela está perdida, está jogada pelo canto, eu não tenho mais como usá-la porque acabou. Sabe, essas coisas elas vão perdendo valor. Jesus está dizendo que às vezes nós somos insensatos se fizermos com que nossos prazeres consistam naquelas coisas que não oferecerão cada vez menos recompensa. Jesus está trabalhando isso na nossa consciência. Jesus está trabalhando a questão de prazeres que podem ser corroídos, do tipo os padrões que sempre estarão à nossa disposição, as pessoas que sempre estarão à procura de algo, sabe? Os roedores que sempre estão à disposição para roer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquistou, eles estão por aí, não tem como evitar ferrugem, não tem como evitar traça, não tem como evitar o ladrão, ele vem. Então, amados e amadas, é com muito carinho, com muita tranquilidade que eu quero trazer para você nessa noite esse ensinamento. Porque Jesus fala sobre prazeres que podem ser roubados. Sabe, tudo aquilo que nós possuímos não está totalmente seguro. Não está seguro, não. Só construímos nossa felicidade sobre o que possuímos. Estamos edificando sobre alicerces frágeis. Isso é uma verdade, amados. Às vezes nós só construímos nossa felicidade sobre aquilo que nós possuímos. Se a pessoa não possui nada, ela é infeliz. Quando, na verdade, a pessoa deveria pensar não possuir Jesus como seu Senhor e Salvador para ela ser feliz, mas hoje tem uma inversão de valores. Se a pessoa não tiver um carro, ela não é feliz. Se ela não tiver uma casa muito boa, não é feliz. Se ela não tiver boas roupas, ela não é feliz. Amados, parece que o povo mudou o jeito de entender a palavra de Deus, está vivendo uma maneira tão ineficaz e tão desgastante que chega a partir para a desilusão. Sabe, amados, o que mais está acontecendo nesses dias, nesses momentos, é uma degradação da situação financeira das pessoas. Você já parou para pensar que essa pandemia levou muita gente a perder fortunas? E você sabia que tem muita gente se suicidando porque estão perdendo bens materiais? Você sabia que tem muita gente voltando para as ruas porque estão com problemas de perdas? Jesus ensina que o homem sábio, irmãos, é o que constrói sua felicidade sobre aquelas coisas que nada e ninguém lhe pode tirar. Veja, Jesus ensina que a felicidade desse homem ela deve ser em cima daquilo que ninguém pode tirar. O que é que as pessoas não podem tirar da gente? A Bíblia diz que quem nos afastará do amor de Deus? Ninguém pode tirar o amor de Deus em nós. Ninguém pode tirar a salvação da nossa vida.
Ninguém pode tirar a felicidade que temos na nossa vida, não pode. Então, nós precisamos investir tempo naquilo que leva a gente a adquirir coisas que ninguém tira. E a única coisa que ninguém tira da gente é aquilo que está nos céus. Porque aqui na terra, tudo está fadado ao fracasso e à disposição de alguém para tirar da gente. E, sabe, essa questão de que todo homem cujo tesouro está nas coisas, um dia a perderá, é muito importante. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu momento de acabar. Tudo que você tem aí vai acabar. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa está trabalhando, ela está ganhando um salário bom, não é? E, de repente, nessa época em que ela está ganhando esse salário bom, ela fica tão apegada a ele, faz tantas coisas com ele. Mas, em alguns casos, quando ela se aposenta, ela para de ganhar aquele salário e ele vai decrescendo. Veja, se essa pessoa não tiver uma maturidade com Deus, ela até entra no desespero. Conheço pessoas que depois que se aposentaram morreram rápido. Por quê? Quando estavam trabalhando, ganhavam um salário alto. Mas quando se aposentaram com um salário pequeno, porque o que foi investido foi um percentual pequeno. Olha que coisa. Amado, você sabia que os judeus conheciam muito bem a frase tesouro nos céus? Os judeus sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Sabe? Eles sabiam que as ações bondosas que alegram ou que alguém faz nessa terra transforma-se em um tesouro no céu. Então os judeus tinham essa visão de que se a gente fizer boas ações nessa terra, é isso que vai colocar a nossa mente voltada para tesouro dos céus. Porque tesouro no céu não é real no céu, não é dólar no céu, não é ouro no céu, não é isso. O tesouro nos céus é a vida com Jesus, é a vida eterna, é viver bem com Jesus, Jesus olhar lá dos céus e dizer, olha, aquele lá realmente entendeu o que é construir tesouro nos céus. Porque para construir um tesouro nos céus é a maneira que a gente percebe que é da forma que somos abençoador nessa terra. Às vezes passamos a vida inteira construindo tesouros que no final da vida só nos trarão tristezas, aborrecimentos. É verdade. Às vezes investimos pesados quando chega lá no final. Olha, você sabia que uma vez eu estava conversando com uma enfermeira e ela disse para mim que um filho a procurou, oferecendo para ela, acho que R$2.000 para que ela desse uma injeção para pagar a mãe dele, para que ele pudesse pegar uma boa herança ou que ela deixou no banco. Falei, ele queria destruir a mãe, só para pegar o dinheiro. Olha como é que as coisas estão. Esse rapaz, ele estava construindo tesouro no céu? Não, construindo tesouro no inferno. Desculpe eu ser muito franco, mas tem muita gente que não estão construindo tesouro nos céus porque a mente está agarrada nessas coisas da terra. Eu espero que nessa noite você venha se libertar dessas coisas para que a sua mente vá direto para o trono de Deus e comece a entender o que Deus quer para a sua vida. Amém? Nós precisamos pensar e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos pensar e seguir esses ensinamentos dele, porque se nós fizermos isso,
nós vamos viver bem. Nós precisamos acumular tesouro no céu. Mas para acumular tesouro no céu, precisamos investir na vida de pessoas. Investir em nosso caráter. Porque tanto Jesus, querido, como os rabinos sabiam que tudo o que acumulamos egoisticamente, mais cedo ou mais tarde, seriam perdidos. Mas o que se oferece a outros com generosidade acumula tesouro nos céus. Veja, se você quiser acumular tesouro no céu, invista em pessoas, abençoa pessoas, seja generoso com as pessoas, que esta é a maneira de construir tesouro nos céus. É isso que Jesus está ensinando. Isso não é difícil, irmãos. Às vezes nós colocamos dificuldade naquilo que é tão fácil. Não é difícil você entender o que Jesus está falando. Porque nós devemos cuidar dos pobres, dos doentes, daqueles que vivem uma vida sem graça. Neste momento de pandemia, quanta gente está adoecendo, está vivendo aí à margem da sociedade, está vivendo uma vida desgraçada que eu e você podemos ajudar. É isso que vai te ajudar. Você tem Jesus, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, agora faz o que Ele ensinou, que isso vai dar tesouro nos céus. É isso que vai ajudar a gente a entender isso. Sabe por quê, querido? Porque a igreja sempre acreditou que perdemos o que guardamos e ganhamos o que gastamos. A igreja sempre entendeu isso. Nós perdemos o que ganhamos e ganhamos o que gastamos. Se você nunca investiu em pessoas, eu creio que a partir de hoje você vai entender o que Jesus está falando sobre tesouro nos céus e parar de ajuntar tesouro na terra. Sabe, os judeus sempre relacionaram a expressão tesouro nos céus com caráter. Deixa eu falar um pouco sobre uma pessoa. Um dia perguntaram ao rabino Yosef ben Kisno se ele aceitaria viver em uma cidade pagã em troca de um salário muito alto por seus serviços. Sabe o que esse rabino respondeu? Ele respondeu que nunca viveria em lugares algum que não fosse morada da lei do Senhor Jesus. Porque ele falou que no dia em que ele partisse desta vida para outra, ele não levaria nem ouro, nem prata e nem riqueza. Então ele disse que adianta eu ganhar salários altos se isso não vai adiantar para o meu final. Eu não vou levar nada para os céus. Você entendeu? Quantas pessoas estão guardando, gastando, deixando lá acumulado, enquanto do seu lado tem gente morrendo de fome, de frio, não tem uma casa para morar, ou tem uma casa velhinha onde ele podia investir, cuidar, restaurar. É isso que Jesus quer da gente. Desculpe eu ser muito enfático, mas é isso mesmo. Até nas igrejas evangélicas, quando a gente fecha a mão de vaca, munheca de samambaia, às vezes não consegue dar uma oferta, não consegue dar um dízimo. Para dar uma oferta na casa de Deus é um sufoco tremendo. Olha, desapega disso, meu filho e minha filha. Jesus quer que você tenha uma vida diferente. Tem um provérbio espanhol que afirmou o seguinte: as mortalhas não têm bolsos,
a única coisa que podemos levar deste mundo é nosso caráter. O que somos, quanto melhor seja a sua personalidade, o caráter que levamos, maior será o nosso tesouro nos céus. Olha. Então Jesus também falou sobre essa questão do caráter da pessoa. E partindo para o final, Jesus termina esse texto dizendo que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Olha, se o que valorizamos está na terra, e se o nosso coração está preso nos prazeres da terra, não teremos prazer no reino de Deus. É verdade. Sabe por que muita gente tem a vida apagada com Jesus? Não consegue se animar na presença de Deus? Não consegue receber de Deus aquela unção gostosa, não consegue sentir Deus nas reuniões. Ele vai para a reunião, é aquela coisa fria, aquela coisa... Ele diz assim, eu não estou sentindo nada, sabe por quê? Às vezes está preso nessas coisas da terra. E se nós estivermos presos nessas coisas da terra, não sentiremos os benefícios do reino de Deus. Mas se o nosso olhar está nas coisas dos céus, queridos, nós sentiremos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque estamos dizendo para Deus que as coisas desta terra têm pouco valor para nós. Em certas oportunidades, o Dr. Johnson Steve, o Dr. Johnson estava passeando por um maravilhoso castelo. Esse castelo era cercado de parques, muitas árvores. E então ele falou para seus acompanhantes o seguinte: essas são as coisas que nos fazem tão difícil de morrer. Ele olhou para aquelas coisas todas e disse, olha, quando nós nos apegamos a essas coisas, nos tornamos duros, homens de ferro, corações endurecidos, e não temos a sensibilidade de pensar no outro. Sempre queremos tudo para nós. Jesus sempre esclareceu que as coisas deste mundo não carecem de importância, pois que dá devida importância a este mundo não está ligado com Jesus. Então, queridos e queridas, eu espero que nesta oportunidade você tenha entendido o propósito de Deus com esse trecho que Jesus falou sobre tesouros na terra. Não é difícil entender tesouro na terra, mas Jesus orientou-nos a construir tesouros nos céus. E tesouro nos céus é construída quando nós amamos o próximo, investimos no próximo, nos doamos na obra do Senhor, colocando à disposição aquilo que Deus nos deu, para que outros venham também conquistar aquilo que conquistamos. Meu amado e minha amada, ao invés de construir tesouros na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói e o ladrão rouba, passa a construir a partir de hoje tesouros nos céus, porque você vai ver que o acúmulo de bens não vai servir para o seu final. Que não lembra do Cazuza, né? Falava tão mal de Deus. Tanto dinheiro que tinha.
Quando adoeceu, o dinheiro não resolveu o seu problema. E tantos outros que você já conhece. Então, queridos e queridas, pense bem. Eu espero que a partir de agora o Espírito Santo te orienta a pensar um pouco sobre a sua vida ou como você quer viver daqui para frente. Talvez essa tristeza que você está vivendo é em detrimento a esse tesouro na terra. Porque quando nós construímos tesouro na terra, dificilmente ficamos ligados com Jesus. E não estamos sentindo o prazer de estar no reino de Deus. Que Deus abençoe, te dê graça e uma semana rica de prazer, te dê oportunidade para você ser bênção na vida do outro, olhando sempre para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus eu creio que a partir de hoje você será um homem ou uma mulher construidor e construidora de tesouros nos céus. Quantas pessoas estão por aí precisando dessa tua ajuda? Talvez essa pessoa esteja agora do seu lado, vivendo na sua casa, na sua família. E você pode fazer isso. Pense nisso. Eu tenho fé que você vai viver mais feliz, mais e mais e mais e mais e mais feliz, porque é isso que o Senhor Jesus quer. Amém? Receba essas recomendações e vá em frente, em nome de Jesus. Senhor Deus amado e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas pessoas que estão ouvindo, ou que ouviram, e que acabaram de ouvir, ou que vão ouvir novamente essas instruções. Deus, que a partir desse momento elas se encarreguem, meu Deus, a viver melhor, a deixar de lado essas coisas que as prendem, a desapegar dessas coisas que não dão graças, que só dão desespero, e se apegar a Jesus Cristo, que dá graça, que dá alegria, se apegar ao Espírito Santo, que dá prazer, que vai guiar, se apegar a Deus, Senhor, para construir tesouro nos céus. Ah, meu Deus querido, quantas pessoas estão construindo tesouro nos céus porque estão amando o próximo, estão investindo. Sabe, meu Pai, ela tem prazer em investir em missões, investir em pessoas, doar as coisas, meu Deus. Quanta gente, Senhor, que hoje desapega das suas roupas e consegue agasalhar os outros. Pai, que maravilha, Senhor. Pai, eu tenho fé que essas que não estavam conseguindo hoje vai conseguir em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. E eu te agradeço por essa oportunidade, abençoa a vida dessas pessoas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido e querida. Que você tome essas instruções, que faça uma revista no seu guarda-roupa e vê aquilo que você não usa mais. De repente você vai até ver uma roupa furada porque a traça já correu, já comeu pelo tempo que está no guarda-roupa. Talvez você vai ver um carro já com ferrugem. Olha, faça uma coisa, abençoa vidas, porque quem abençoa está semeando para que a sua colheita não venha parar. Quem cuida da fonte vai ter o prazer de ver a sua fonte sempre cheia, porque Jesus é a fonte da água da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos.
nosso viver. Vem nos reis e Senhor, te entregamos nosso louvor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso louvor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o